Olá, pessoal, boa tarde. Eu sou o professor Júlio Rezende, da UFRN. Sou também diretor de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação da FAPERN. Ensino o curso de Engenharia da Produção, da UFRN. Esta é a disciplina Gestão Ambiental, né? E então durante 4 semanas, nós organizamos as 8 webinars, né? No caso, são 2 webinars por semana. No caso, nós estamos na primeira semana desses webinars. O webinar da segunda-feira, dia 29 de março, foi sobre gestão de resíduos. Hoje nós temos um segundo webinar sobre economia circular e reciclagem. Então, nós vamos ter mais 6 webinars nas próximas 3 semanas. No caso, assim, são sempre às 13 horas, que é o horário da nossa disciplina na UFRN, e, no caso, mais ou menos nesse horário, entre 13 às 2h40, mais ou menos esse nosso horário. Então, são sempre apresentações objetivas, cases que os alunos de engenharia da produção estão trazendo aí, tá certo? E nesse evento em especial, eu tive a oportunidade de conhecer recentemente o Fábio Ferraz. Ele é professor convidado na Berkeley University, e ele vai poder, daqui a pouco eu faço a apresentação dele aí. Então, agradeço desde já em Fábio ter aceito o convite para estar fazendo essa exposição hoje de abertura, né? Ele vai estar falando sobre cidades inteligentes e economia circular. Depois eu vou estar falando sobre 2 cases rápidos, sobre experiências de reciclagem no semiárido e em Nova York, quer dizer, 2 extremos aí. Também nós vamos ter aí a apresentação de Camila Galvão sobre embalagens ecológicas, soluções inteligentes com menor impacto ambiental, uma apresentação também de Elias Silva sobre movimento refil e como essa prática de consumo pode ajudar o planeta. E Yuri Costa vai estar falando também sobre logística reversa do Grupo Boticário. E Paulo Campelo vai estar falando sobre a indústria da reciclagem e impacto ambiental, tá certo? Então, essas são as apresentações que nós temos previstas para hoje, tá certo? Sejam todos bem-vindos. Nós temos não apenas os alunos da disciplina, mas também pessoas externas que se interessaram, tomaram conhecimento da nossa divulgação a partir de alguns grupos do WhatsApp, releases que nós preparamos, tá certo? Então, dessa forma, eu vou interromper o meu compartilhamento aqui. Nesse momento também, então, eu vou tornar, no caso, o Fábio, eu vou tornar ele um anfitrião aqui da reunião. E, Fábio, quando você quiser, você pode colocar compartilhar o seu slide aí, tá certo? Veja aí se está fácil de estar Perfeito. compartilhado aí a sua apresentação. Boa tarde a todos, professor Júlio, principalmente. Obrigado pelo convite e parabéns a todos vocês por esses webinários, né? Estão realizando ao longo desse período de pandemia, né? É fundamental que essas atividades acadêmicas e de troca de experiências se deem, né, nesse momento tão complicado. Deixa eu tentar, vou apresentar. Então, pessoal, nessa primeira apresentação nós temos o professor Fábio Ferraz. Ele é economista pela FEA-USP, ele tem mestrado na área de engenharia urbana, né, pela Federal de São Carlos, doutorado e pós-doutorado em urbanismo, também pela PUC Campinas. É fundador da empresa Urbi Omnis, cidades disruptivas, tá certo? E ele é também professor assistente do curso de Economia Circular da Universidade de Berkeley, né? Tá certo? Então, esses aí são alguns detalhes. Professor Fábio, fica à vontade aí para os seus 20 minutos, e muito obrigado por ter aceito aí o convite para estar conosco. Eu que agradeço, professor Júlio. É um prazer conversar com vocês e apresentar o meu ponto de vista sobre essa discussão de cidades e a economia circular, né? Ou melhor, né? Qual o papel da economia circular e de toda a discussão uma discussão mais ampla sobre gestão de resíduos
dentro das cidades. Muito rapidamente, eu tenho, ao longo dos últimos 15 anos, tomado como principal objeto de estudo e também de consultoria o tema de planejamento urbano e, mais especificamente, de cidades inteligentes e sustentáveis, e como isso se dá na gestão das cidades, né? A necessidade de implantação de políticas públicas que levem em conta essas temáticas e todos os temas que ela traz, né? Você vai tentar ser bastante sucinto e gostaria de colocar a apresentação mais como uma provocação para que vocês tenham também subsídio para discutir esses temas que vocês estão trazendo. Bom, vamos lá. A ideia inicial é de que o modelo econômico atual que nós vivenciamos, que já vem de 200 a 300 anos, ele é um modelo que não é sustentável, né? Esse é um modelo que nós chamamos atualmente de economia linear. E essa economia linear, ela tem se dado desde que se fundamentou como produção dita capitalista, num processo de desenvolvimento que se dá para e passo com o desenvolvimento das cidades. As cidades, né, apesar delas, né, serem uma invenção humana de 6.000 a 7.000 anos atrás, elas passaram a se desenvolver de uma forma totalmente diferente, com outra dinâmica após o surgimento e o estabelecimento da produção capitalista, né? Se a gente olhar o que a gente chama de revoluções industriais, nós vamos ver como é que as muitas invenções que vieram com essas revoluções industriais, como é que elas foram se adaptando e foram modificando as cidades, né? A primeira delas com uma produção de geração de força hidráulica e a vapor, numa segunda revolução industrial que se deu no final do século XIX, já com base a combustão, né? A base de combustíveis fósseis, e uma terceira que se deu com o desenvolvimento de processos de automação, processos produtivos que vocês de engenharia de produção devem conhecer melhor do que eu, né? E chegamos a esse momento agora em que nós falamos, né, estamos dentro de uma revolução que está se dando, que é chamada de quarta revolução industrial, onde as tecnologias de informação e comunicação passam a ser muito mais importantes do que os combustíveis, né? E aí, muito rapidamente, para vocês terem ideia, né, de como é que esse processo de aumento populacional e de urbanização tem se dado nesses últimos 300 anos, né, de uma forma exponencial, né? Aqui, começo da Revolução Industrial, nós tínhamos menos de 1 bilhão de habitantes, e chegamos no 2000 para 2020 com 7,4 bilhões e estimativa de equilíbrio de 11 bilhões em 2100. Né? Em 1800, nós tínhamos 3 cidades com mais de 1 milhão de habitantes e hoje, em 2010, nós temos 442 cidades, algumas delas com 20, 30 e até 40 milhões de habitantes, né? Um momentinho, deixa eu só comentar aqui. De qualquer forma, né, para a gente também ter um olhar bastante amplo e das realidades que nós vivenciamos, que em alguns casos não é das grandes cidades, nós chegamos, né, para colocar um zoom no Brasil, né? Nós temos dos nossos 200 e tantos milhões de habitantes, aproximadamente 50% vive em cidades pequenas e médias, né? Para vocês verem como é que se dá a distribuição.
do Brasil, e aqui também um mapa de densidade demográfica que nos dá a noção da nossa realidade, né? Realidade que se dá de cidades pequenas, médias e regiões metropolitanas. Todas essas, desde regiões metropolitanas até cidades pequenas, até de 1.000, 2.000 habitantes, tem um processo produtivo que se dá no que nós chamamos da dinâmica da economia linear, que é de tomar recursos da natureza, produzir produtos, utilizá-los, fazer uso e transformá-los em resíduos e aí dispor de formas as mais variadas possíveis, seja em aterro sanitário, seja ao longo dos leitos dos rios, oceanos e etc. Né? Uma disposição completamente, como é que eu vou dizer, bagunçada, né? E também isso se dá, podemos dizer, em todo o globo terrestre, seja em países de capitalismo avançado, seja em países de capitalismo emergentes ou ditos de terceiro mundo. Então, essa é a realidade que nós encontramos na imensa maioria das cidades no mundo todo, né? Aqui, para vocês terem ideia, essa é uma foto tirada na China, não sei em que cidade, mas de disposição de bicicletas que se tornaram inúteis por bicicletas de aplicativos, né? Ela é bastante recente e são bicicletas que, por um ou outro motivo, acharam melhor jogar fora e construir uma nova bicicleta, até como forma de produzir valor e fazer com que as cadeias produtivas continuem produzindo ad eternum. Aqui uma foto de Santos, do município de Santos, no litoral de São Paulo. Essa foto fui eu mesmo quem tirei, e de uma região muito pobre lá, chamada de Dique, e que praticamente inviabilizou a atividade pesqueira nas suas proximidades. Né? Praticamente não, né? Totalmente inviabilizado. De uma maneira geral, para trazer o problema para as nossas realidades de pesquisa e de intervenção, só para a gente ter uma ideia de que né, como é que se dão a composição dos resíduos, né, ou de um lixo, de uma maneira geral. E aqui eu trouxe de três realidades. Professor, alguém... Eu vi uma voz aí. Uma primeira, a geração de resíduos por atividade da União Europeia, 28 principais países, né, onde temos aqui resíduos de mineração e de pedreiras, 25%, e resíduos de construção, 36%. Né? A gente vê aqui de domicílios, 8,5%. Aqui uma classificação dos resíduos urbanos da Prefeitura do Rio de Janeiro, 2012. Aqui é meramente ilustrativo, né? Mas aqui dos resíduos urbanos. Então, nós temos 52% de matéria orgânica, 19% de papel e 17% de plástico. E aqui do município de São Carlos, uma cidade que está muito próxima de onde eu estou falando agora, dos resíduos da construção civil, né? Como é que a gente tem a composição, né? Sua grande maioria aqui cimento, cerâmica, madeira e concreto de uma maneira geral. Aqui só para a gente ter uma ideia, podemos dizer que são fotografias, mas que ilustram praticamente todas as cidades, sejam pequenas, médias ou grandes, dependendo do local onde elas se encontram, das fontes de matérias-primas, né, do tipo de produção de casas e edifícios que se dão de acordo com a cultura de cada local.
E aí eu trago para a discussão de cidades inteligentes, sustentáveis e de economia circular, né? Nós temos aí, estamos falando de dois, entre aspas, né? Dois paradigmas, sejam das cidades inteligentes e sustentáveis, sejam da economia circular, que desde, digamos, 10 anos para cá, vem tomando cada vez mais importância na agenda, seja de pesquisa, seja de negócios, de um nível mundial, a ponto de, né, praticamente, e cada vez mais, né, cada dia, todos os governos de todos os países, de todas as cidades, principalmente as cidades maiores, e instituições multilaterais, colocarem isso como um dos principais pontos dos seus projetos, né? E aí eu faço uma provocação de, né, como é que essas cidades, as ditas cidades inteligentes, podem e devem incorporar os princípios e práticas de economia circular. E como é que isso pode se dar em relação às oportunidades de negócios e também oportunidades de solução para os problemas que se dão em todas as cidades, problemas que vêm desse processo de geração de resíduos, né? Que vocês estão trabalhando muito bem em relação à reciclagem, principalmente. Só para a gente ter um outro subsídio, o termo Smart City, ou aqui aportuguesado cidades inteligentes, ele também vem num processo de desenvolvimento e de modificação. A coisa de 5 para 10 anos atrás, a Smart City só podia se falar de Smart City quando você estava falando de tecnologias de informação e comunicação, de grandes estruturas de câmeras, sensores, smartphones, etc., de forma que fossem utilizar essas infraestruturas fossem e sejam utilizadas na gestão urbana para ganho de eficiência. Essa uma publicação do BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento, de 2014, que depois, caso alguém tenha interesse, eu posso compartilhar, nos dando uma perspectiva de cidade inteligente em que você tenha necessariamente de ter uma infraestrutura de conectividade com redes de internet, de banda larga, uma estrutura de sensores, um centro de operação e controle e interfaces de comunicação, sejam smartphones ou computadores que possam alimentar essas redes de dados e esses dados serem compilados, analisados e gerarem melhores políticas públicas e melhores instrumentos de gestão. Nesse caso aqui, eu não coloquei, mas uma estimativa básica é de que uma cidade média de 200 mil habitantes necessitaria de praticamente 20 a 30 milhões de dólares para implantar um projeto de Smart City, para vocês verem como está um pouco distante da realidade da grande maioria das cidades brasileiras, né? Essa questão do uso necessário de tecnologias de informação, né, vem passando por um processo de análise e tornando isso necessário, mas não suficiente, né? E aqui um novo conceito desenvolvido pela União Europeia nos coloca em que essas redes e os serviços tradicionais passam a ser mais eficientes com o uso de tecnologias digitais e também dando foco numa questão de eficiência de gestão, né? Fazendo uso de tecnologias de informação, mas dando um peso também para o melhoramento e para a maior eficiência e efetividade da administração pública. E, por fim, né, ganhando um pouquinho mais de peso e de consistência, um outro conceito de Smart City, ou cidade inteligente, que foi desenvolvido até numa forma de índice, né? Cities in Motion Index, apresentado pela Universidade de Navarra, em que se mede a inteligência de uma cidade através de várias dimensões.
sejam elas de governança, a capacidade de governança, de organização das muitas instituições, da administração pública, do planejamento urbano, do uso de tecnologia, da conservação e preservação e também gestão do meio ambiente, da capacidade de conexões internacionais, de coesão social, de capital humano e da produção econômica. Vocês verem que aqui, nesse caso, a tecnologia passa a ser um dos 9 ou 10 componentes ou dimensões, né, para medir a inteligência de cidades. Aqui 2 exemplos também, né, do que a gente pode entender como programas ou projetos de cidade inteligente que usam tecnologias de informação e comunicação, mas que vão além disso, né? Um deles é um aplicativo, uma plataforma chamada GeoSampa, que é da Prefeitura de São Paulo, talvez alguns de vocês possam conhecer, em que disponibiliza uma quantidade de mapas enorme e de superposição de mapas da cidade de São Paulo, todo tipo de mapa que vocês podem ter ideia, e que servem para fazer, para dar subsídios para diversos tipos de políticas públicas, sejam de educação, sejam de gestão urbana, de cobrança de IPTU, etc. E agora esse recém-produzido Plano Estratégico de Cidade Inteligente da Prefeitura de Campinas. Também está disponível na internet, caso alguém tenha interesse. Né? E aí, para fazer um link com... Deixa eu ver como é que eu estou de tempo aqui. 13h31. Vou tentar ser bastante breve. Um link da ideia e dos conceitos e práticas de cidades inteligentes com o tema de sustentabilidade e como é que a gestão de cidades inteligentes conversam com os muitos projetos de sustentabilidade, iniciativas de sustentabilidade, né? Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, o Acordo para o Clima de Paris, a nova Agenda Urbana da ONU Habitat e esse programa Cidades Sustentáveis, que é uma iniciativa da sociedade civil. E aí nós chegamos ao que o que é o tema principal dessa discussão, né? Da economia circular e qual é o papel que a economia circular tem dentro dessa discussão maior de cidade inteligente. Ou seja, né, colocando uma pergunta, né? Como é que uma cidade pode ser inteligente se ela não gere da melhor forma possível os seus materiais, né? Não torna. Como é que uma cidade inteligente pode estar baseada em uma economia devidamente linear, né? Unicamente linear, com inputs e outputs, né? E, em alguns casos não são nem outputs, né? Porque os resíduos acabam ficando dentro das cidades. Esse é um diagrama chamado diagrama borboleta, bastante interessante, que foi desenvolvido pela Fundação Ellen MacArthur, que é talvez a principal instituição chamada think tank de economia circular em nível mundial, em que ela divide, ou melhor, organiza a produção dentro de uma cidade ou de uma região em ciclos, né, chamados de ciclos, e também dá como é que eu vou dizer, hierarquiza esses ciclos, né, na forma de manutenção de valor, né? A economia circular, ela, diferentemente da linear, onde você tem um processo linear de retirada de matéria-prima até a produção e geração de resíduos, nós trabalhamos com ciclos, né? Aqui no meio nós temos o que chamamos de linearidade, né? De materiais, manufatura do produto, a venda e o consumo, né? No caso de produtos orgânicos, nós temos um consumidor. No caso de produtos não orgânicos, sejam eletrônicos ou de outros tipos, nós, né, chamamos de usuário, né, que usa o produto, mas não o consome rapidamente, né?
e aí uma hierarquização dos chamados ciclos técnicos, né? O caso de manutenção, primeiro ciclo de manutenção dos produtos, ou seja, a economia circular, ela vai buscar, muito antes de fazer com que os produtos se tornem resíduos, fazer com que eles se mantenham, aumentar a vida útil o máximo possível. Uma vez não, né, podendo ser utilizado, né, que ele seja reutilizado de alguma outra forma ou por outras pessoas ou empresas. Um terceiro ciclo de remodelação e remanufatura dos produtos. E aí um último ciclo, o mais longe do usuário, que é o da reciclagem, né? Nesse caso da reciclagem, você tem, ainda que seja, em muitos casos, muito mais economicamente viável do que a mineração de novas matérias-primas, você tem, nesse momento, você tem perda de valor porque você teve, como eu vou dizer, a distribuição de determinados circuitos, etc., e transformação em matéria-prima, né? Você tem uma quebra de valores, né? E aí, né, voltando àquela ideia de revoluções industriais, nós estamos num momento em que é possível, nós estamos indo nesse meio, né, de mais do que essa quarta revolução industrial possa revolucionar também o modelo de produção e consumo. E aí nós temos, vocês podem trazer e vão trazer nos exemplos de vocês né, muitas experiências que podem ser colocadas dentro desse que a gente chama de arcabouço resolve, né? De regeneração de produtos ou matérias, de compartilhamento de produtos, de ativos, de otimização de eficiência e de efetividade no uso de produtos e mesmo serviços. Na ciclagem, a gente chama de ciclagem, né? Que é de manufaturação, de reciclagem de materiais, da virtualização ou servitização de produtos, ou seja, de desmaterialização de produtos e torná-los serviços, por exemplo, né? A substituição da compra de um automóvel pelo aluguel ou compartilhamento de um automóvel, por exemplo, e a troca, né? E aí, para ficar indo, né, para terminar já a minha fala, uma enormidade de benefícios, sejam econômicos, benefícios ambientais e sistêmicos, e oportunidades, sejam para indivíduos, sejam para empresas, sejam para comunidades, né? Isso já vem de um tempo para cá, algumas instituições têm colocado como uma grande possibilidade, principalmente o Fórum Econômico Mundial, colocando e já fazendo estimativas da quantidade de negócios que a dita economia circular, que em alguns casos, né, pode, né, é mais do mesmo, né, porque nós, né, já vimos, né, algumas empresas, algumas pessoas e comunidades já vêm trabalhando essas experiências que hoje nós chamamos de economia circular, seja de bioeconomia, seja de berço a berço, etc., já vem de um tempo trabalhando e oportunizando e tornando, né, em negócios lucrativos, né? E aí, para terminar a minha fala, deixar claro que a economia circular, muito mais do que uma questão de sustentabilidade, ela é uma questão também econômica, ou seja, só é possível na medida em que ela seja, né, um negócio lucrativo, que ela seja um negócio produtivo e competitivo. E também a necessidade de que essas atividades tenham uma disseminação muito maior do que simplesmente na atividade econômica, né? Em que ela tenha como é que eu vou dizer?
uma atuação, seja na dimensão sociocultural, seja na dimensão científico-tecnológica, político-institucional, aliás, muito importante, né? Me faltou um único slide aqui que sumiu, que é o papel dos governos no fomento às atividades de economia circular. Na comunidade europeia, na Europa de uma maneira geral, e nos países da comunidade europeia, essas políticas públicas, sejam de fomento, sejam de regulamentação de atividades, elas estão bastante avançadas, né? E no Brasil ainda nós estamos engatinhando em relação a essa discussão, apesar de que a Política Nacional de Resíduos, né, de resíduos sólidos, ou mesmo a Política Nacional de Saneamento Básico, também já foi um avanço, né? Nós estamos passando por um processo de desenvolvimento de políticas públicas. Mas entre a Política Nacional de Resíduos Sólidos e uma regulamentação e tornar isso uma realidade de todos os municípios, nós ainda estamos muito longe. Eu poderia trazer uma quantidade enorme de exemplos, mas eu deixo para vocês que vão fazer agora essas apresentações aí. Professor? Fábio, Eu acho... Sim. então, entendo que você está concluindo aí, né, a exposição, Sim, né? eu acabei indo um pouquinho além, me desculpa. Não tem problema. Então, eu agradeço, viu, a sua contribuição aqui ao nosso encontro. E, no caso, eu não sei se você vai poder ficar até o final, mas eu deixaria, assim, por conta de a gente estar o horário ser um pouco limitado assim, para todas as apresentações, melhor que, de repente, as perguntas fossem feitas no final. Mas eu posso, Perfeito. tá bom? Não sei se Tudo você bem, tem tempo de ficar conosco. não, eu estou acompanhando, eu vou continuar fazendo eu tenho algumas coisas para fazer aqui no computador, mas eu sigo ouvindo Vai vocês, acompanhando, vou exatamente. acompanhando aqui e estou disponível também para uma conversa no final, se for possível. Então, tá ok, então. Então, pessoal, eu queria agradecer novamente ao professor Fábio Ferraz e eu vou dar, então, início à segunda apresentação sobre experiências de reciclagem no semiárido e em Nova York. Na verdade, é uma apresentação mais visual, assim, a proposta é que a gente possa é, realizar rápido essa apresentação para ter um espaço para os demais colegas também. Então, a primeira experiência, então, nós estamos falando de dois mundos bem diferentes. Um caso no nosso semiárido aqui do Rio Grande do Norte, que seria o caso do Nupex, em Caiçara do Rio do Vento, né? Então, assim, para pessoas de outros estados que estão participando dessa live aqui conosco, né? Então, nós temos aí, aqui, Caiçara do Rio do Vento, ela fica a 100 quilômetros de Natal, aqui no interior do Rio Grande do Norte, né? Aqui na esquina do Brasil, né? Então, uns dados rápidos sobre o município, ele tem, então, 3.700 habitantes, então, uma pequena cidade, certo? E, nesse caso, dando prosseguimento, vou falar, no caso desse NUPEX, é o Núcleo de Pesquisa, Engenharia, Ciência e Sustentabilidade do Semiárido. Nós temos 4 experiências lá. Essa primeira experiência, então, ela teve início em 2012, a Casa com PET. Aqui uma casa feita com garrafa PET, certo? Aqui que foi construída. Ela leva a garrafa PET no interior das paredes, então a construção já concluída aqui, né? Uma segunda experiência foi essa construção que nós chamamos casa com long neck, e ela, inclusive, foi também objeto do trabalho de conclusão de curso de um aluno de engenharia da produção, o Luiz Vaz. E então aqui os alunos participando do workshop que teve lá, eles participando dessa atividade de construção, né? E aqui, no caso, a construção já concluída. E uma terceira experiência é a casa com pneu. Então, aqui um estágio bem inicial aqui dessa experiência e uma outra imagem essa construção já concluída, né? Assim, e que ela abriga uma espécie de museu, né? Que é o Museu de Sustentabilidade do Semiárido, né? Então, os estudantes realizando a visita lá. E a quarta experiência que nós temos nesse local, então, é o Castelo Verde, né? Que era originalmente uma formação e foi feita uma construção nesse local aí.
E aqui uma última imagem aqui recebendo uma escola da cidade de Lages, né, uma cidade próxima, né? Então, o que a gente quer basicamente apresentar com essas experiências aqui, aqui em Caiçara do Rio do Vento, são várias construções que foram feitas com resíduo. O objetivo disso é apresentar essa experiência para outras prefeituras, né, que as prefeituras elas visualizem a possibilidade de estar realizando outras destinações dos seus resíduos, como, por exemplo, alguns materiais que seriam imagináveis assim de serem utilizados com esse propósito, né? Então, nós queremos mostrar que esses resíduos eles podem estar sendo utilizados principalmente, algumas vezes, para a construção de ativos turísticos, né? Então, esse local é, digamos assim, um local turístico da cidade, né? Por conta desses ativos que foram construídos, tá certo? E outra coisa também, pessoal, quem estiver no nosso webinar, quiser ir deixando os seus contatos aí, se apresentando aí no chat, tá? Como a gente está com um horário um pouco corrido, vocês fiquem à vontade para estar informando o link do seu LinkedIn, né? Depois eu compartilho o link, o endereço do meu LinkedIn também com vocês. Fiquem à vontade para compartilhar o LinkedIn de vocês, outras informações de contato, para que a gente possa aproveitar o chat enquanto está acontecendo aqui o evento para fazer uma rede de contatos, certo? Então, fique à vontade para estar usando o chat para estar apresentando essas informações pessoais, ou se vocês trabalham com algum projeto de reciclagem, de gestão de resíduos, fique à vontade para estar realizando essa comunicação aí no nosso chat, tá bom? Então, outra coisa que eu tenho para falar com vocês agora, para dar destaque, então, sim, aqui uma outra imagem aqui também, já o castelo mais adiantado aí, né? Não está concluindo ainda esse Castelo Verde. Então, tudo isso é um espaço na área de educação ambiental, né? Então, eu vou para um outro mundo, né? É uma outra realidade que é a cidade de Nova York. Então, tive a oportunidade de documentar várias ações desenvolvidas na cidade de Nova York durante o meu pós-doutorado lá. E aí a gente vai ter várias situações relacionadas à questão da reciclagem, da gestão de resíduos. Você veja que o uso de diferentes tipos de embalagem, de recipientes para o armazenamento do resíduo, né? Você vê o resíduo reciclável, ele está limpo e depositado em sacos transparentes, o que é rejeito, que vai diretamente para o aterro sanitário, é o que está nessas embalagens escuras. Então, a embalagem escura aqui, preta, é justamente para dar destaque que o conteúdo que tem aqui dentro não tem nenhum valor econômico, digamos assim. E então você vê muitas dessas embalagens estão limpas antes de serem depositadas nos sacos, tá? Então elas estão totalmente, as pessoas têm cuidado de fazer a limpeza das embalagens e depositar essas embalagens plásticas limpas, né? Propiciando que você tenha um processo de reciclagem sem contaminação, né? Melhorando os processos de coleta. Então, aqui há vários tipos de materiais, alguns deles que poderiam servir para reparo, né? Voltando à cadeia produtiva. Você veja aqui nessa foto muitos papelões, né? Que possíveis de passar pelo processo de reciclagem, inclusive bons materiais, bons itens, como esse colchão aqui, numa condição muito boa, né? Que chama até atenção. Então, como nessa região aqui é uma área próxima à Universidade de Colômbia, imagina muitas vezes pode ser até de um estudante que foi fazer um mestrado, um doutorado, depois deixou a cidade, né, voltou para a sua cidade, para o seu país e disponibilizou. Então, mostra a importância de ter sistemas especializados de coleta, né, desse tipo de material, porque alguns desses materiais, como outras experiências que foram apresentadas na semana passada, na Semana de Economia Circular de Nova York, eles criaram um departamento agora para esse tipo de material. Então, sofás, né, para sofás, móveis, né, que estariam sendo destruídos, eles são então disponibilizados para comercialização, gerando receita para a associação que faz a gestão disso, né? Então a prefeitura ela tem uma participação muito importante aqui, recipientes específicos para fazer coleta de materiais, né? E também, então, aqui, em relação à coleta de resíduos, orientações também educacionais em relação à questão de, por exemplo, cocô do cachorro. Infelizmente, a gente vê em muitos locais que as pessoas não fazem essa coleta corretamente, e muitas vezes existe uma multa também aplicada a isso, né?
locais especiais de armazenamento de resíduo. E aqui, por exemplo, um exemplo da reciclagem de resíduo orgânico aqui próximo ao rio, lá o rio lá de Nova York, que é o East River Park Environmental Learning Center, né? Então, o Centro de Aprendizagem Ambiental. Então, eles pegam esses materiais, eles fazem uma triagem, o tratamento desses resíduos orgânicos, né? Então, a gente pode ver aí alguns resíduos que não são orgânicos, então é feito, ou de repente, de uma granulometria diferente, é feita essa separação. É utilizado também o pó de serragem, que também já é de uma outra empresa, de uma serraria, por exemplo, que destina esse resíduo da produção de móveis para ser utilizado no processo de compostagem. Essa serragem ela vem nesses sacos, então eles fazem essa combinação para a compostagem desse resíduo. Esse resíduo, então, ele passa nessa espécie de peneira aqui, e existe a separação, e aí eles têm o resíduo orgânico aí para a comercialização, né? Tá certo? E então existem várias ações de educação na área ambiental também, na área de resíduos, aqui um evento numa escola, um evento de uma escola, então os estudantes apresentando várias garotos, né, pequenos de 10 anos, né, ou menos, eles fazendo essas apresentações sobre quais seriam iniciativas que poderiam ser desenvolvidas na área ambiental na cidade de Nova York, né? Então isso é bem interessante. E aí também iniciativas relacionadas à criatividade, como essa ação aqui da The New School, né, que é uma escola de artes também. Então eles criaram uma espécie de uma exposição usando também o papelão reciclado, né? E aí também alguns negócios na área também, nessa área de gestão de resíduos. Aqui foi um evento que eu participei, Talk Trash City. Então, eles apresentaram 4 experiências. Então, eles fizeram uma premiação. Uma dessas experiências é GoBox, inclusive é de um dos sócios é o brasileiro. Então, a ideia é que vários estabelecimentos eles utilizassem a mesma embalagem. E isso, se você tivesse, por exemplo, 100 estabelecimentos usando a mesma embalagem, você pegaria essa embalagem, consumiria seu alimento e depois devolveria essa embalagem em locais de coleta. Essa embalagem, então, ela seria limpa e voltando para aqueles 100, 200, 300 empresas que são associadas a esse programa, né? Isso tem um apoio de um aplicativo também. Então, no aplicativo, ele está na rua, ele fica sabendo qual é o local mais próximo de onde tem esses locais específicos de coleta do. Então, com isso, ele fez com esses vários estabelecimentos que se associaram a isso, eles deixam de jogar essas embalagens fora. Elas são higienizadas e reutilizadas, né? Então, bem interessante isso. Essa iniciativa funciona. Aqui uma outra iniciativa também de reciclagem de resíduos orgânicos. E uma outra interessante também que se chama Repeat Roses, né? Que eles coletam as rosas de festas de casamento. Então, muitas vezes você tem 200, 300 quilos de rosas que foram utilizadas para fazer o ornamento de uma igreja, e depois essas rosas são jogadas fora. Então, o serviço deles, eles fazem, você quer então um casamento sustentável, então você contrata essa empresa e aí no final do casamento eles vão fazer a coleta correta das rosas, né, da ornamentação, evitando que todas essas rosas que consumiram muita energia, muita água, cadeias logísticas para chegar ao local de exposição, elas sejam reutilizadas, né? Então, é uma última experiência que eu deixei para falar por último, é a Fab Scrap. Essa Fab Scrap é de uma empreendedora. Ela criou essa empresa para fazer a coleta de resíduos têxteis na cidade de Nova York. E, no caso, nessa competição que teve desses 4 empreendimentos, desses 4 negócios, ela foi o empreendimento vencedor, né? Porque ela teve, inclusive agora recentemente, com a questão da pandemia, vários empreendimentos fecharam seus escritórios por conta da pandemia, e eles geraram uma quantidade enorme de resíduos. Então, quando eu conheci essas experiências, esses 4 negócios aí em 2016, 2017, eles estavam iniciando, e no caso a Fab Scrap foi uma das empresas que teve maior crescimento. Eles tiveram que alugar no Brooklyn galpões maiores para armazenar todos esses resíduos têxteis, né?
de muitos, para quem não sabe, Nova York é um polo de moda, né? Então, eles têm muitas empresas fabricantes de moda, né? Empresas de moda. E então, com isso, eles cresceram bastante, apresentando soluções para reciclagem dos resíduos têxteis, tá? Então, é só uma para complementar, não é nem do Grand Canyon nem de Caiçara do Rio do Vento, é um caso de Grand Canyon, do Grand Canyon que eu observei também, que foi uma discussão que a gente teve no encontro passado, que eu estava conversando com o Rafael Franzon, a dificuldade muitas vezes de reciclagem quando você tem os resíduos que não são depositados de maneira correta, né, gerando a contaminação desses resíduos, dificultando a reciclagem e a economia circular, né, essa dinâmica de circularidade, como foi apresentado pelo professor, o professor Ferraz, né? Aqui você veja vários tipos de resíduo e aqui nesse caso aqui era um dispositivo especial que ele, quando ele é uma lixeira movida a energia solar, ela faz a compactação e ela alerta quando a lixeira está cheia, né? Então, uma tecnologia interessante aí, conectada à internet das coisas, né? Já fazendo esse alerta. Então, quando ela está cheia, ela manda um alerta lá para a unidade que faz a gestão de resíduos, para que esse resíduo, essa lixeira, ela seja esvaziada. Aqui, uma última experiência, eu vi isso aqui no estado de Utah, é um cara que ele faz a coleta na casa das pessoas, então ele cobra $20 por mês aos residentes, a cada residente, para que ele faça a coleta, a destinação correta dos resíduos dessas residências que pagam $20 a ele. Então, ele com isso, ele ganha das pessoas, que elas estão tendo a consciência limpa, que estão fazendo a destinação correta, e ele ganha também na comercialização desses resíduos, tá? Ele ainda orienta as pessoas para que elas façam a disposição correta desses resíduos aí, né? Então, você veja aqui no caso, no veículo dele, uma série de latas aí, separadas já, né, que ele vai utilizar para comercialização, né? Então, é isso, pessoal, por enquanto, assim, essa é a minha apresentação. Obrigado pela atenção de vocês. E aí nós vamos dar continuidade com as outras apresentações. Bom, boa tarde a todos e a todas. Todos e a todas, né? Inicialmente, vamos falar aqui sobre o movimento Refil, né? E aqui, Paulo, por gentileza, passasse para a próxima tela. Bom, movimento Refil e seu aspecto histórico. Inicialmente, vamos falar sobre o aspecto histórico, movimento Refil, dentro da empresa Natura. O movimento Refil dentro da empresa Natura é em 1983 e desde então economiza-se por ano o equivalente ao material produzido por 3,5 milhões de pessoas em um único dia. É importante destacar nesse aspecto histórico que a Natura foi pioneira no Brasil em oferecer refil aos seus produtos. Nesse ponto 2 aqui, eu trago para vocês o registro dos primeiros produtos que tiveram refis dentro da empresa, que são eles, os da linha Soma, né, já extinta e que contava com itens de tratamento para o corpo, e os óleos corporais de CEF. No ano seguinte, a instituição do movimento Refil, ou seja, já em 1984, foi ampliada as alternativas para produtos oferecidos pela empresa Natura. E nos dias atuais, a empresa conta com mais de 110 produtos com a opção de refil. Pode passar. Bom, quanto ao aspecto ambiental, né, de impacto ambiental, como todos sabem, né, plástico descartável se tornou uma das maiores ameaças para o meio ambiente e para a vida do planeta Terra. E, inclusive, a Organização das Nações Unidas, que é referência no que diz respeito a alertar a humanidade e governos sobre os desafios que nós enfrentamos, estima que todos os anos cerca de 8 a 13 milhões de toneladas de plástico tem como destino os oceanos, ameaçando a vida marinha e a nossa. Quero esticar a corda um pouquinho aqui sobre essa questão do impacto ambiental. E temos que, segundo dados divulgados no Fórum Mundial de Davos,
em 2016, haverá mais plásticos nos oceanos do que peixe até 2050. E se não bastasse o grande volume, né, desses materiais, desses plásticos, tem um outro fator que é a quantidade de anos que ele passa para se decompor, né, que é cerca de 450 anos. Outro dado assustador é que 90% das aves marinhas já comeram plástico, né? É isso mesmo, né, que nós estamos ouvindo. E a situação dos seres humanos não é das melhores, né, porque 83% da nossa água do torneiro contém partículas de material, sendo que seus compostos químicos podem ser encontrados na nossa corrente sanguínea. É importante frisar também que os efeitos disso a ciência ainda não conseguiu determinar, mas é só pelo fato de estar na nossa corrente sanguínea, ser um material diferente da nossa composição biológica, né, nós podemos presumir que seja maléfico, né? E tratando desse aspecto, né, quanto ao impacto ambiental, a empresa todos os anos, a empresa Natura todos os anos, reutiliza 432 toneladas de plástico nas embalagens de seus cosméticos, de seus produtos. Isso equivale a 9 milhões de garrafas PET, né, o equivalente a 9 milhões de garrafas PET que deixam de ir para o lixo, né? E a Natura tem como objetivo, né, além disso, tem como objetivo contribuir para um movimento capaz de mudar a história, né, a história da humanidade, a história do planeta, do meio ambiente. E esses esforços vão além, né, inclusive adentrando ao poder legislativo, no que se refere a influenciar a criação de leis, leis essas que repensam o destino do lixo e garantam respeito às famílias que se dedicam a recolher esses resíduos. Pode passar, Paulo. Bom, aqui, com relação ao futuro, metas para o futuro, eu trago mais um dado alarmante da ONU, no qual vê que em 2050 seremos 9 bilhões de pessoas produzindo 4 bilhões de toneladas de lixos por ano. Isso significa dizer que se as empresas e as pessoas não assumirem seus papéis, né, nós teremos um cenário catastrófico. A partir disso, em 2000, né, a meta é que em 2050, até 2050, a Natura possa coletar e destinar para reciclagem uma quantidade de material pós-consumo maior do que a gerada pelas embalagens dos produtos. E, por fim, né, terminando aqui minha parcela da apresentação, esses e outros compromissos da empresa foram formalizados no documento Visão de Sustentabilidade 2050, que reúne as causas e os compromissos para um desenvolvimento sustentável. Queria aqui agradecer a todos e passar a palavra aqui para Yuri Costa, que dará continuidade à apresentação. Você vai continuar, professor, a gravação ou vai cortar agora? Boa tarde a todos, eu sou Yuri Xavier Costa, estudante de Engenharia de Produção da UFRN, e vou dar uma breve explanação aqui a respeito da reciclagem e a logística reversa em relação ao Grupo Boticário. Pode passar, Paulo. Bem, então, contextualizando a reciclagem, pelo ditado popular, que todo mundo conhece, reciclar é colocar um resíduo no ciclo produtivo, ou seja, em vez de descartarmos como lixo, devemos tentar processar os resíduos para fabricar novos produtos. E pela PNRS, a Lei Federal Brasileira, 12.305, 2010, artigo 3, reciclagem é o processo de transformação dos resíduos sólidos que envolve a alteração de suas propriedades físicas, físico-químicas ou biológicas, com vista a transformações em insumos ou novos produtos, observadas as condições e os padrões estabelecidos pelos órgãos competentes, do CISNAMA e, se couber, do SNVS e do SUASSA. Pode passar, Paulo, por favor. Bem, aqui eu trouxe alguns exemplos de produtos reciclados que são infinitos. Tudo vai depender da sua imaginação. Como a gente pode ver aqui, tem brinquedos, obra de arte, chuveiros, sacolas de papel
e ter sido reutilizado para fazer bolsas. Tudo que sua imaginação permitir é possível fazer com a reciclagem. Pode passar, Paulo, por favor. Aí, em relação ao impacto da reciclagem no meio ambiental e social, vocês devem estar se perguntando o que um aterro sanitário tem em relação com a reciclagem. E é muito, muito, muito importante, porque devido à reciclagem, vai ter uma menor quantidade de resíduos que será destinada aos aterros e lixões. Dessa forma, eles terão seu tempo de vida prolongado, o que vai ser muito importante, porque mesmo que ocorra a reciclagem, ainda continua gerando lixo que não pode ser reciclado. Então, termina deixando espaço livre para realmente o lixo que não pode ser aproveitado. Outra vantagem também é que, com os aterros sanitários disponíveis, os resíduos descartados corretamente, eles não irão contaminar solos e nem lençóis freáticos ou afluentes, rios e próximos ao local, né? E também nós temos a redução da exploração das matérias-primas, que tem o caso da bauxita, que é o mineral usado para a produção de alumínio, né? Que hoje em dia o material mais reciclado do país é o alumínio, em relação às latas. E, além do meio ambiental, tem um impacto social gigantesco, porque a reciclagem ela é uma atividade que também aquece a economia, porque para que um produto ele consiga ser reciclado e volte a ter um poder econômico, é preciso realizar 3 etapas principais, que seria a recuperação, revalorização e transformação desse produto, desse material. Dessa forma, cada fase, cada processo desse vai demandar muitas pessoas, o que vai gerar inúmeros empregos. E, inclusive, eu vi no documentário do Boticário, que tem no YouTube, que eles falando da importância ambiental para a empresa, muitos colaboradores só conseguiram abrir os olhos para a real importância de reciclar depois que começaram a trabalhar em usinas, em fábricas, nesse meio sustentável. Então, o impacto social também é gigantesco, gerando conscientização e emprego de uma forma fenomenal. Pode passar, Paulo. Aqui eu citei alguns exemplos de quais materiais podem ser reciclados. Nós temos os principais grupos, né, do plástico, papel, vidro e metais, mas como o professor mostrou também na apresentação dele, temos materiais orgânicos e entre outros. Aí, dentre os plásticos, nós podemos reciclar tampas, potes, garrafas, recipientes de limpeza, brinquedos, baldes, sacos plásticos, canudos, tubos e entre outros. Papéis, nós temos jornais, revistas, folhas, caixas, envelopes, provas, cartazes. No vidro, garrafas em geral, copos e potes de produtos alimentícios, e metais, latas de alumínio e latas de folha de Flandres, que seria tipo lata de leite, leite condensado, aquelas desse estilo. Pode passar, Paulo. Então, qual é o panorama da reciclagem no Brasil? O Brasil, apenas 3% do lixo, apenas 3% do lixo recolhido no país é reciclado. E, de acordo com os dados da PNRS, cerca de 30% de todo o lixo recolhido no Brasil teria um grande potencial para reciclagem. Ou seja, tem que trabalhar muito ainda essa questão. Apesar de o que está sendo feito já gera um impacto muito grande e importante, se for investido e analisado com mais detalhes, pode gerar um impacto muito gigantesco. E apenas 85% dos brasileiros não têm acesso à coleta seletiva. Apesar de muitos locais contratarem serviços de coleta seletiva, as cidades os municípios não são obrigados a ter esse tipo de serviço. Então, é o que termina dificultando bastante para que isso ocorra. Para você ter ideia, a coleta seletiva em São Paulo é cerca de 2% da coleta normal. E o custo também da coleta seletiva é 4 vezes maior do que a coleta normal, pois o caminhão acaba fazendo a coleta e não enche sua capacidade total. Então, fica rodando, tendo custo, e os caminhões terminam voltando sem estarem lotados, com sua capacidade máxima, né? Então, coletando material insuficiente e gerando um custo mais alto. E um avanço muito grande também, que foi no ano 2010, da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que foi imposta, né, a lei federal, que
terminou definindo muito os termos e de questões ambientais e de todo esse meio sustentável. Pode passar, Paulo. Agora, entrando um pouco na logística reversa, ela é um instrumento de desenvolvimento econômico e social caracterizado por um conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial para reaproveitamento em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos. Outra destinação final ambientalmente adequada. Isso é segundo o Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão dos Resíduos, o SINIR. Aqui na logística reversa, nós iniciamos a cadeia reversa pelo consumidor, que vai ter o descarte correto desse material, vai ter a coleta e seleção, e aqui é algo bem importante que o professor mostrou. Tipo, não, é importante você separar o lixo de acordo com sua categoria, mas também é importante ter um cuidado com ele para que ele não se estrague, não tenha mais gastos e seja mais fácil de reciclar esse material. Por isso que, além de você separar corretamente o lixo, é importante a higienização desse lixo. Aqui em Natal, eu consegui ver essa parte de educacional muito em condomínios, mas em relação à prefeitura, fazia muito tempo que não passa mais coleta seletiva aqui na minha rua, e eu vejo isso muito em condomínios de casas, apartamentos, o pessoal tem cuidado com essa questão. E em 2011, o Ministério do Meio Ambiente criou um comitê para organizar a implementação de sistemas de logística reversa para os setores de medicamentos, embalagem em geral, embalagem de óleos, lubrificantes, eletrônicos e lâmpadas fluorescentes. Então, a gente seguindo a cadeia, depois da reciclagem, esse material vai passar pela indústria, vai passar para a distribuidora, vai chegar no varejo e vai retornar para o consumidor. Ou seja, você vendo todo esse ciclo, a quantidade de empregos gerados é de forma gigantesca para o país. Um produto que seria somente descartado em aterros e lixões, ocupando espaço e ainda não sendo reaproveitado, né? Pode passar, Paulo. Aqui, entrando no questão da logística reversa, na Boticário, a Boticário começou a pensar no ano de 2005, um programa com cuidado no meio ambiental, e no ano de 2006 surgiu o Bote Recicla, que é um programa muito interessante do Grupo Boticário, que conta com quase 4.000 pontos de coleta espalhados por todo o país. O maior foi até premiado por ser a maior empresa com pontos de coletas, espalhado por 1.750 cidades no país, englobando 28.000 pessoas em toda a sua operação e 20 cooperativas parceiras homologadas em atendimento em todo o Brasil, que são responsáveis pela coleta e o tratamento desse material, né? Pode passar, Paulo. Aqui nós temos um exemplo de uma das lojas do Bote Recicla, que são lojas, se eu não me engano, eu não sei como chegou, mas essa chegou a ser inaugurada, foi no ano 2020, mas o projeto era de 8 lojas, que são lojas totalmente sustentáveis, feitas com materiais reciclados, e pode passar, Paulo. Então, no Grupo Boticário, como funciona o fluxo da logística reversa? Foi analisado, eu consegui um artigo na internet, depois eu vou mandar o link para o senhor, professor, que eles fizeram análise das lojas da Boticário na cidade de Recife. E foi observado que o fluxo reverso da Boticário, ele inicia com a vontade do cliente, porque o cliente que tem que ir atrás de fazer o descarte correto, mas os vendedores também são instruídos a fazer questionamentos e sugestões, de o cliente não levar embalagem, de mostrar que ele pode vir trazer suas embalagens secas para a reciclagem, e após disso, os materiais são levados para o depósito, no caso lá de Recife, é no bairro de Boa Viagem, onde posteriormente serão recolhidos por empresas ou associações de recicladores, que, por sua vez, são responsáveis pela finalização do processo de reciclagem, seja comercializando os processos
e esses materiais. Pode passar, pronto. Aqui nós temos os resultados, dois dos resultados, na verdade, gerados por essa cadeia do ciclo reverso, da logística reversa, que nesse case Surlin, que era um material muito difícil de conseguir ser reciclado, o Grupo Boticário tinha um desafio. 73% das cooperativas parceiras do Grupo Boticário declaravam que a matéria-prima Surlin não era reciclável. Por ser uma resina usada em nossas embalagens, unimos parceiros da área de P&D, marketing, meio ambiental e sustentabilidade, com empresas parceiras de reciclagem, e buscaram a solução, que no final de 2019, o resultado pela primeira vez foi que esse material conseguiu ser reciclado. E o impacto que podemos ver são 3 toneladas recicladas de material, 10% da redução de carbono compactada da matéria-prima, 250 milhões economizados na compra de matéria virgem, e isso mostra que é um impacto gigantesco. Porém, nesse relatório que eu vi, foi feito questionamentos a consumidores, se eles sabiam da existência desse programa da Boticário. Porém, foram entrevistadas 12 pessoas, no qual 7 disseram que nunca realizaram o procedimento, apesar de saber da possibilidade. 3 realizaram a devolução e uma disse reconhecer o programa. Ou seja, apesar do pouco conhecimento da população a respeito desse programa, nós podemos já notar um impacto gigantesco. E no case Malbec Club, que é o produto mais vendido da marca, eles reutilizam aproximadamente 180 toneladas de vidro por ano na produção de suas embalagens, equivalente a mais de 700 mil frascos do perfume. O case foi ouro no Prêmio Abre de embalagem em 2019, e o produto ele é composto por 55% de material virgem, 35% do vidro reciclado pós-consumo e 10% é feito de cacos também reaproveitados. Pode passar, Paulo. Agora eu vou dar a vez para o amigo Paulo, que vai falar da indústria de reciclagem e impacto social. Boa tarde, turma. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Como o Yuri já falou, vou falar um pouquinho sobre a indústria da reciclagem e o impacto social que vem causando, certo? Então, para a gente começar a falar sobre isso, eu acredito que a gente tem que entender o tamanho da indústria do reciclável hoje no Brasil, né? Segundo um estudo feito pela PIC Plástico, que é o Plano de Incentivo à Cadeia do Plástico, a Associação Brasileira da Indústria do Plástico, junto também a Braskem, que é a empresa de petroquímica bem conhecida aí, que foi feita no ano de 2018, eles constataram que existem em torno de 716 empresas em operação hoje no Brasil, dados de 2018, na verdade, acho que até esse dado, de certa forma, está um pouco defasado, devido a toda a pandemia, enfim, várias coisas, e que, em sua grande maioria, essas empresas se encontram no eixo sul-sudeste do país, e ainda mais concentrado em São Paulo, que é uma das maiores, um dos maiores centros da indústria de recicláveis do Brasil, tanto pela população, que é grande, né, mas também por eles já terem essa prática. O faturamento bruto total, juntando todas as empresas participantes desse estudo, deu em torno de 2,4 bilhões, que já é um resultado expressivo para algo que a gente muitas vezes despreza por ser lixo, né? E acredito que não é bem assim. Então, a gente já vê um impacto interessante na realidade dessas pessoas. Geração de 18,6 mil empregos e 1,8 milhão de toneladas de plástico processado. Outra coisa também que é interessante destacar é a origem do plástico, né? Como ele chega às empresas, qual é o tipo do plástico que é
que mais é reciclado, digamos assim. O material PET é o mais reciclado no Brasil. Acredito que pelo consumo ser bem, como eu posso falar, bem intenso de produtos do material PET. A maior parte do plástico reciclado vem do uso doméstico, então, assim, os maiores produtores de lixo são as residências, que, segundo um estudo, que eu não lembro o ano, mas uma pessoa, em média, gera 1,05 kg de lixo por dia, que é uma quantidade considerável, e que existem várias iniciativas que querem diminuir essa quantidade, né? E se a gente for colocar também com relação à pandemia, que muita coisa precisa ser descartável, máscara descartável, o consumo de delivery aumentou bastante do último ano para cá, então, com certeza, esse dado aí, com certeza, já aumentou. Uma das grandes... Um dos grandes fatores que atrapalham também a reciclagem no Brasil é a questão da perda do material devido à contaminação da sucata plástica, digamos assim, que de certa forma, por meio do descarte errado de lixo, a não separação desde as residências, fazem com que essa contaminação acabe prejudicando a reciclagem e, consequentemente, como o colega falou, leve que esses resíduos não sejam levados para separação e sim direto para o aterro, que aí a gente já tem outro problema, né? Também desse estudo conseguimos fazer essa análise dos gráficos, ou de um gráfico que representa 28% como os recicláveis chegam às indústrias de recicláveis através de sucateiros, catadores, enfim. A indústria plástica também, que já tem esse canal aberto. E 11% as cooperativas, que já existe no Brasil. Vou até falar um pouco mais sobre mais para frente. E 33% são de diversas formas que chegam às indústrias. Falando um pouco sobre a indústria da reciclagem do RN, eu fiz uma pesquisa básica no Google, encontrei em torno de 8 empresas que trabalham com reciclagem, a maioria em Natal, que já tem essa, de certa forma, uma demanda maior, né, para trabalhar com isso. Hoje também a gente vê que existe um sindicato das empresas que brigam pelo setor, que fazem reuniões sobre constantemente. E algumas das conquistas que aconteceram recentemente é que, acho que há 2 anos atrás foi aprovado a redução do imposto sobre o faturamento dessas empresas, né? Que no caso ficaria como o ICMS, que em todo o Nordeste, por exemplo, já tinha essa tributação reduzida, e só aqui no Rio Grande do Norte que estava uma tributação mais alta, que era em torno de 18%, e o pessoal conseguiu, junto os governantes, a baixar essa alíquota, porque, de certa forma, eles estão fazendo um trabalho que é interessante para todos nós, né? E também existem algumas iniciativas sem fins lucrativos que também apoiam essa reciclagem de materiais. Muitos também, como o Yuri falou, em condomínios, que existem também essa consciência, né? E também algumas empresas, como, por exemplo, a Miranda Computação, que tem esse descarte de material eletrônico, né? Por eles venderem isso, então eles também apoiam essa causa. E entre outras empresas que também têm essa consciência. Falando um pouco sobre o impacto social da reciclagem, eu acho que esse documentário é muito importante para qualquer pessoa assistir, tanto por se tratar de um tema que é bem atual, mesmo ele tendo sido feito em 2010, mas ele é bem atual, porque, de certa forma, é um relato que a gente vive, essa constante preocupação com o descarte do lixo,
da quantidade de aterros, enfim. E o Lixo Extraordinário, para quem não sabe, eu vou dar só um pequeno spoiler aqui. Ele foi indicado ao Oscar, não chegou a ganhar, mas foi indicado ao Oscar. Ele conta a história do Vic Muniz, que é um dos maiores artistas plásticos do mundo, e ele é brasileiro, que decide voltar para o Brasil para fazer um trabalho que realmente impacte a vida das pessoas que mais precisam. Ele não mora no Brasil mais, mas ele decidiu fazer esse trabalho aqui. E toda a história, toda a trama acontece no aterro sanitário de Jardim Gramacho, no Rio de Janeiro. E assim, são várias histórias paralelas, hein? Aqui, pessoas que tinham uma vida diferente e acabaram parando no lixão, tipo, sendo catador de recicláveis. E com o trabalho dessas pessoas, ele conseguiu fazer algumas obras de arte que foram vendidas em casas de leilões na Inglaterra e foi exposto no MASP também. Então, tipo assim, o resultado desse trabalho gerou um impacto muito, muito positivo para aquelas pessoas, para a classe em si, a classe dos catadores recicláveis, que posteriormente conseguiram legislação sobre, conseguiram melhorias no trabalho, não sendo as ideais, mas já existe uma melhora comparada a antes, como mostra aqui. Como eu falei, né, as conquistas, regularização da profissão de catador como autônomo, que antes não existia. Existem em torno de 800 mil catadores de recicláveis no país. Uma frase que me marcou bastante, que em vários momentos eu vi isso que o pessoal fala: o lixo de alguns é o arroz e feijão de outros, que é o ganha-pão deles, e muitas vezes eles mostram isso como orgulho e não como motivo de vergonha, trabalhar com lixo. Eu acho isso importante, até porque é um trabalho digno, como qualquer outro. E hoje em dia também existem cooperativas no Brasil, em torno de 800, que assim torna o trabalho deles bem mais organizado e dá voz e força também para poder brigar por melhorias, né? Outra coisa interessante também que eu achei, uma iniciativa bacana que eu não conhecia, que é a criação de, como é que eu posso falar, de ferramentas que possam conectar os catadores junto a usuários finais, né? No caso seria residências, digamos assim, que eu trouxe aqui o Cataqui, que tem um aplicativo já que você solicita o catador para fazer para recolher resíduos da sua residência e, consequentemente, ele ganha com isso, porque isso não é de graça. Então, você precisa pagar para ele ir buscar lá, que eu acho isso bem interessante, uma das melhores partes. E também é uma fonte de renda para eles, né? Tipo, é uma forma de empreendedorismo social que vem fazendo bastante diferença. Infelizmente, a gente ainda não conta com esse serviço aqui em Natal, no Rio Grande do Norte. Está mais concentrado em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, mas acredito que é tendência que isso vire uma iniciativa nacional para capilarizar em todos os estados do Brasil. Então, pessoal, foi tudo isso. Espero que tenham gostado da nossa apresentação. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Da Universidade Positivo, eu gostaria de fazer uma pergunta para o professor Fábio. Eu estou escrevendo um projeto de doutorado na área de engenharia civil, sou engenheiro de materiais, e eu gostaria de saber, na sua visão, quais seriam assim os principais gaps de conhecimento, né, que eu poderia estar explorando dentro da área de engenharia civil, né, e que poderiam efetivamente agregar, digamos, em termos de conhecimento técnico, na área de economia circular, né? A minha atuação vai ser bem focada nessa criação de modelos, estudos de sistemas focados bem nessa área de economia circular. Então, como eu vi que o senhor tem um amplo conhecimento aí na área, eu queria saber, assim, na sua visão, quais seriam os gaps que seriam interessantes de serem explorados.
tudo bem? Tudo bem. Tudo bom. Obrigado pela pergunta. Olha, apesar de ainda, né, agora eu estou iniciando alguns estudos também na área de construção civil, mas o meu entendimento é que né, já existe um conhecimento acumulado principalmente na área de engenharia de materiais, quanto às possibilidades de utilização de materiais reciclados na área de civil, e também mais propriamente na área de fundação, né? Então, assim, já existe muito conhecimento. A questão é que nós temos uma legislação que ela é bastante restritiva em relação ao uso de materiais reciclados na construção civil. E não necessariamente que levam em consideração esse conhecimento e as capacidades né, as especificações técnicas desses materiais reciclados ou recicláveis para o uso em determinados, por exemplo, para parede, para pisos, coisa e tal, né? Obviamente que eu não sou engenheiro, mas eu entendo que, né, diversos produtos reciclados, eles não têm a mesma capacidade seja de flexibilidade, seja de estrutura mesmo, que outros, né, outros componentes, digamos assim, mais puros têm. Então, eu entendo que esse é o maior problema na área da construção civil em relação à economia circular, né? Não sei se eu consegui dar um alento para você. Também uma outra questão, eu estou começando a trabalhar agora com uma instituição chamada Enlace Circular, que é nós estamos com um projeto para levantamento da situação da economia circular no Brasil e na América Latina, porque nós não temos, né, apesar de nós termos, assim, todos nós pesquisadores e atuantes na área, temos uma noção das experiências que vêm acontecendo no país e nas diversas cidades e regiões. Nós não temos isso bem compilado, né? Nós não sabemos qual é a nossa capacidade seja de reciclagem, de utilização, e nem ainda como é que nós hoje estamos fazendo no Brasil. Em nível mundial, existe uma estimativa de que nós conseguimos circular, e aí circular quer dizer reutilizar, remanufaturar e reciclar no nível de 9%. Ou seja, existe uma quantidade uma área muito grande para desenvolvimento econômico, né? Então, essa é a nossa condição hoje. Entendi. Não, a ideia é um pouco isso, um pouco talvez pensar em modelos que a gente consiga, digamos, fomentar isso, né, em termos de mercado de construção civil, porque a gente vê, Sim. quando a gente vê os gráficos que o senhor apresentou ali, é bastante óbvio que, digamos, a construção civil seja um dos maiores vilões que nós temos em termos mundiais, né, exatamente pelos próprios desenvolvimentos tecnológicos que utilizamos, pela resistência que existe da própria área de construção civil em utilizar novas tecnologias. Então, tudo isso gera, né, vários fatores, digamos, aí que fazem com que ela seja um vilão, né? E aí a ideia é um pouco isso, nessa direção, formular modelos, ideias, né, propostas, para que a gente possa fomentar isso automaticamente. Se a gente conseguir fazer com que a construção civil ela impulsione esse segmento, a gente vai ter um resultado no global bastante significativo. E principalmente porque pela representatividade que ela tem, né, ela também é um espaço de oportunidade, são desafios e oportunidades, né? Eu tenho alguns materiais, como falei que eu estou estudando agora, eu tenho alguns materiais que eu posso compartilhar contigo. Acho que a maioria deles são em inglês, mas eu acho que não deve haver problema. Não tem problema, prof. Então, a gente pode entrar em contato e logo em seguida eu te compartilho alguns. Sem problema. Vou escrever aqui no chat meu e-mail, prof, tá bom? Sim, bem, ótimo. Eu já marco aqui e já te envio. Tá bom, prof. Obrigado. Eu que agradeço.
Júlio, Oi. não sei como é que nós estamos de tempo, já terminando, né? É isso. Sim. A Eliane e o José Luiz e a Elisângela fizeram também umas perguntas. Pode Eu ficar à poderia... vontade para responder. Não, não sei, nós temos tempo, senão eu respondo em seguida. Temos uns 5 minutinhos aí. Tá bem. Então, muito rápido, bem condensado, né? A Eliane me fez um questionamento a respeito dos plásticos e da nossa capacidade de reciclagem, uma vez que eles são, né, infinitamente recicláveis. Bom, isso não é bem verdade. Quando a gente vai para a análise técnica e científica, né, todos os materiais, de uma maneira geral, é óbvio que o vidro e o alumínio, alguns metais, têm essa capacidade de serem 100% recicláveis. Mas primeiramente, alguns plásticos não são recicláveis, né? Ou são de muito difícil reciclagem. Caso do vinil, por exemplo. Alguns outros, eles são muito pouco... O problema da reciclagem, além, óbvio, da nossa possibilidade técnica, é a questão da viabilidade econômica, né? Em muitos casos, é muito mais viável você produzir novos plásticos, né? Mas o problema maior dos plásticos que a gente enfrenta são os chamados plásticos de uso único. Esses são os grandes vilões, né? Porque os plásticos, na verdade, eles são uma maravilha da química, né? Porque são muito flexíveis, têm uma capacidade de uso muito grande, né, para todo tipo de área, né? Então, os plásticos, eles, né, têm um lado positivo fantástico. Por outro lado, os plásticos de uso único que são o grande desafio, e aí é um desafio de mudança que a gente chama de mindset, né, ou da nossa mentalidade, né, e das nossas e da nossa cultura de consumo, né? A gente tem que deixar de consumir esses plásticos, né? Essa é a grande realidade. O José Luiz falou da transição, né? Fez um questionamento a respeito da transição né, e da necessidade de fomento e regulamentação, né? Eu acho que assim, é um processo em que todos nós, todas as áreas são responsáveis, né? A universidade tem a função de pesquisar e propagandear o conhecimento, os governos e o representante legislativo tem a necessidade de criar e regulamentar leis, e o setor privado tem diversas oportunidades de negócios, né? Então, assim, são infindáveis hoje os exemplos de novos modelos de negócios e oportunidades em todos os tipos de áreas, seja com reciclagem, seja com remanufaturação. Um exemplo muito rápido, a Caterpillar, né, que tem produtora de grandes máquinas para construção civil, tem hoje uma linha de segunda mão, né? Eles recompram as suas máquinas, remanufaturam, ou seja, trocam o que tem que ser trocado, recondicionam diversas partes e vendem para outro nicho de mercado que não teria condição de comprar o seu preço primeiro, né? As suas linhas mais de ponta, né? Isso, acho que a Renault ou Peugeot, agora me foge, na Europa também já tem uma linha de recondicionados, né? Então isso vem crescendo, né? Porque são oportunidades. Tem também na área de roupa, tem algumas marcas na Europa principalmente que já estão começando a fazer na verdade, eles dão um suporte para manutenção, seja em serviços de costura, de manutenção, etc. e tal, né? E também, para finalizar, a Elisângela faz um questionamento a respeito dos desafios da área de eletroeletrônicos. Aí também, cada vez mais existem oportunidades de negócio. E em relação a isso, principalmente, mas vale para todas as áreas, né? O professor Maqueda, do qual eu sou professor assistente, aliás, conheci o Júlio numa palestra do professor Manuel Maqueda. Ele diz que a economia circular é uma questão de design.
Então, assim, os produtos têm de ser desenvolvidos pensando como é que, posteriormente, eles vão ser reutilizados, remanufaturados ou reciclados, né? Exemplo, uma empresa de telefonia, Fairphone, na Europa, tem os seus smartphones completamente modulares. Então, assim, você compra um celular e você vai, na medida da necessidade ou de quebra, você vai trocando algumas partes e você próprio consegue fazer essa compra, a troca, a montagem e desmontagem, né? E isso vale também, né? Como é que a gente vive num mundo em que os produtos eletroeletrônicos têm uma obsolescência muito rápida, né? Então, assim, praticamente, isso é uma estratégia de mercado, né? Isso para o mal, digamos assim, né? Então, os produtos são feitos para durarem pouco. Agora, existem empresas que já estão trabalhando com a fidelização. Então, assim, quanto mais durar, ou ainda quebrou, a empresa presta serviços para manutenção e upgrade, então você vai ganhando, né? São novas oportunidades de negócio, né? Então, acho que, de uma maneira geral, é isso. A economia circular, nós precisamos modificar a maneira como nós produzimos e geramos resíduos, né? E pensemos, né, a quantidade de valor que isso aí foi discutido um pouco, né, com as apresentações, a quantidade de valor que a gente joga no lixo, né? Então, os resíduos eles têm de voltar para fazerem os ciclos, né, se tornarem matérias-primas ou materiais para novos processos produtivos. É isso. Pessoal, mais alguma pergunta? Então, a gente vai caminhando aí para o encerramento, né? Se vocês puderem... Oi, Fábio, pode... Não, eu só estou procurando aqui, vou pedir para... procurando o contato do Adriano. Eu acho que... Só para não finalizar, mas pode terminar e depois eu vejo com ele aqui. Aí ele Coloquei coloquei como última mensagem ali, prof, tá bom? Ah, perfeito. Pronto. Ah, sim, achei, encontrei. Isso. Então, pessoal, a gente vai encerrando aí por conta da questão do horário, compromisso de alguns. Eu acredito que tenha sido bem objetivo aí as exposições, né? E obrigado pelo professor Fábio Ferraz, que esteve hoje conosco aqui, abrilhantando o evento aí, nessa palestra aí de abertura aí. E acredito que a gente compartilhou muito conhecimento. Fiz alguns contatos aqui também pelo chat aqui, adicionei algumas pessoas aqui no LinkedIn também. E aí a gente vai mantendo esse contato, e a ideia é que a gente não pare por aqui, né, mas veja outras formas de organização social, usando essas plataformas digitais também para estar realizando outras ações. Fique à vontade também para estar me contactando, também o professor Ferraz aí também. É fácil encontrar as nossas informações aí na internet. E, assim, só passando uma informação rápida para vocês sobre as próximas 3 semanas. Então, na próxima semana, na segunda, nesse horário, a gente tem um webinar sobre tecnologias socioambientais. Na quarta-feira, vai ser o webinar sobre economia verde e oportunidades de negócio. Na outra semana, no dia 12 de abril, na segunda-feira, vai ser tecnologia de tratamento de água. No dia 14, quarta-feira, vai ser energias sustentáveis. Na segunda, 19, vai ser tecnologia de tratamento do ar. E na quarta-feira, dia 21, webinar vai ser sobre cidades verdes, humanas e inteligentes. Então, dessa forma, a gente conclui esses 8 webinars que estão programados aqui na disciplina Gestão Ambiental, aqui na UFRN, tá bom? E sejam todos bem-vindos. Qualquer coisa, entre em contato comigo. Vou colocar meu WhatsApp aqui de novo aqui. Vocês podem mandar um contato no privado. Certo? E então... só um instante que não estava para todo mundo aqui. Pronto, esse aí é o meu WhatsApp, aqui do Rio Grande do Norte. Então, muito obrigado, pessoal, pela participação de vocês. Uma boa semana aí.
e vamos nos falando aí. Saúde para todo mundo, tá? Boa tarde. Obrigado, boa tarde.